Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para nós, e, finalmente, para baixarem o aplicativo que temos, que facilita muito a vida a quem nos quer ouvir. Pois vamos começar por falar de Angola. Angola que vai ter eleições dia 24 de junho. Ultimamente, os meios de comunicação portugueses têm dado alguma atenção à Angola e têm mostrado o sofrimento do povo angolano, a miséria que graça por Angola, com a ausência daquilo que é de mais básico para a população angolana, nomeadamente ausência de comida, ausência de água, ausência de saúde, de tudo aquilo que é essencial. É absolutamente inacreditável que isso aconteça. Angola é um país muito rico. Então agora nós podemos perguntar: para onde vão os lucros astronómicos do petróleo angolano? Para onde vão os lucros astronómicos dos diamantes angolanos? Para onde vão os lucros das pedras preciosas, de outras pedras preciosas que Angola tem em abundância? Para onde vão os lucros do ferro, das pedras semipreciosas? Os lucros de tanta riqueza que Angola tem. Infelizmente, o povo angolano não tem gozado dessa riqueza. Durante muitos anos, a guerra civil foi justificação para o atraso de Angola. Já não há mais justificação. Infelizmente, Angola tem sido dominada por uma classe política cleptocrática e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, que foi uma peça essencial para a independência angolana, neste momento transformou-se numa peça essencial para o empobrecimento e o sofrimento dos angolanos. É importante que nesta eleição que se avizinha, nestas eleições, aliás, que são eleições presidenciais e para a Assembleia de Deputados angolana, que nestas eleições se dê um cartão, se não vermelho, um cartão pelo menos amarelo ao MPLA e a João Lourenço, em quem se depositavam esperanças, mas que afinal mostrou que aquilo que o seu governo fez foi uma evolução na continuidade relativamente a José Eduardo dos Santos, uma evolução na continuidade como foi Marcelo Caetano em relação a Salazar. Esperamos que algo mude em Angola para que Angola possa ter esperança num futuro melhor. Posto isto, vamos passar a falar de outra grande nação, da maior nação da lusofonia, do nosso querido Brasil. O Brasil também vai ter eleições 2 de outubro. Nestas eleições confrontam-se 2 projetos essenciais. Um projeto de Lula, que durante 8 anos de governação retirou 30 milhões de brasileiros da miséria, e um projeto de Jair Bolsonaro, que quer continuar, por outros modos, a ditadura, um semi-esclavagismo, o empobrecimento geral da população. No fundo, Jair Bolsonaro é um representante daquilo que há de mais extrativo da riqueza brasileira. Repare-se agora que na véspera das eleições, Jair Bolsonaro resolveu aceitar
que se concedesse aos mais pobres do Brasil uma pequena pensão mensal de sobrevivência. Pois aquilo que ele fez logo a seguir foi permitir que os bancos emprestassem uma boa parte, cerca de 60%, do valor da pensão aos que ela tem direito e depois cobrasse juros sobre esse dinheiro emprestado. Juros que são juros de 40% ou mais. Porque é isso que fazem os bancos brasileiros, porque os bancos brasileiros são associações de indivíduos que enriquecem à custa do trabalho e do sofrimento do povo brasileiro. Para não dizer associações criminosas que frequentemente, dentro dos bancos brasileiros, há a prática de todo o género de crimes. Pois esta indignidade é obra de Bolsonaro. E isto é coberto da invocação de Deus e de Jesus. Particularmente escandalosa é agora a invocação constante de Jesus e o dizer que ele representa Jesus e quem se lhe opõe representa Satanás. É ele e a mulher. A Michelle Bolsonaro, uma indivídua suspeita com fundadas razões de crimes, nomeadamente a receber dinheiro indevidamente, pois Michelle Bolsonaro diz que quem não é bolsonarista, no fundo, apoia Satanás. Ela nem sabe o que é isso, nem sabe o que é Satanás, nem sabe o que é nada disso. Não sabe de onde é que veio a palavra, de onde é que aparece o nome de Satanás, a imagem de Satanás. E diz que, nomeadamente, as religiões de origem africana, que durante muito tempo serviram até de curandeiros, porque conheciam mezinhas, conheciam a medicina tradicional africana e transportaram-na para o Brasil para curar muitas doenças. E davam, no fundo, o apoio psicológico e espiritual a muitos dos escravos, dos negros sofredores. E agora diaboliza essa Michelle Bolsonaro, ignorante, corrupta, diaboliza essa gente. Afinal de contas, que Jesus Cristo é que ela quer? Ela não quer o Jesus Cristo dos Evangelhos, o Jesus Cristo da fraternidade e do amor. Ela quer o Jesus Cristo das pistolas. Porque o marido já diz que se Jesus Cristo vivesse agora, pois ele usava uma pistola. Jesus Cristo, no dizer Bolsonaro, seria um pistoleiro, um vulgar pistoleiro, como ele é um vulgar pistoleiro. Ela esquece que não é, o próprio Cristo disse que não era por se falar em Deus, por se falar nele próprio, que se era bom, se era boa pessoa, e, no dizer de Cristo, se ganhava o reino dos céus. Ela ignora completamente, porque ela ignora os Evangelhos. Ela ignora a parábola do bom samaritano, em que Jesus Cristo mostrou claramente que não é por se invocar o nome de Deus ou o nome de Jesus que se tem ganho a vida eterna. Não. É pela bondade intrínseca das pessoas. O samaritano de que fala a parábola de Jesus Cristo não invocava Deus como os judeus vulgares, como os fariseus, nomeadamente. Mas ele era bom, era um homem bom. E por isso, Jesus Cristo disse: este é o teu próximo. Este sim merece o reino dos céus. Mas não, Michelle Bolsonaro e os seus sequazes e o seu marido em particular, aquilo que pregam é o ódio.
Eles falam em Deus, mas quem é o Deus deles? O Deus daqueles neopentecostais, daquelas inúmeras seitas neopentecostais que criam igrejas como cogumelos, que vendem igrejas, que enriquecem com o sofrimento e a crença de muitos brasileiros. O Deus deles não está no céu, não. Está bem na terra. O Deus deles chama-se Bezerro de Ouro, é o dinheiro. E é essa ganância pelo dinheiro, pelo ouro, que esperamos que em breve seja afastada do poder no Brasil. Neste momento circula um abaixo-assinado, já com 1 milhão de assinaturas, a favor da democracia no Brasil, contra o golpe que Bolsonaro está a tentar, contra a guerra civil que Bolsonaro não tem qualquer pejo em provocar. Ele próprio disse que deviam matar 30 mil indivíduos, 30 mil daqueles que ele chama de comunistas, e que se matasse muitos mais brasileiros era um problema lateral da guerra e que nas guerras há sempre muitas mortes. A postura dele é essa. Depois que ele chegou ao poder, o número de armas em poder dos brasileiros vem duplicando praticamente de ano a ano. Quando ele chegou ao poder havia 32 mil armas, em 2018 foram 32 mil armas nas mãos dos brasileiros. Pois, no ano seguinte 60 e tal mil, no ano seguinte 140 mil e no ano passado 170 mil armas vendidas nas mãos de civis brasileiros. Certamente que este ano muitas mais serão, porque Bolsonaro conta com essas armas para defender o seu poder, mesmo que seja derrotado nas urnas. Ou conta com essas armas para impedir as eleições, como os seus apaniguados, e ele próprio já referiu. Pois este manifesto pela democracia, este abaixo-assinado pela democracia no Brasil, já com 1 milhão de habitantes, tem trazido milhões de pessoas para as ruas, tem levado aos meios de comunicação a intelectualidade, a gente mais capaz, intelectualmente mais capaz, a gente mais pura, mais solidária, mais fraterna do Brasil, a defender a democracia e a apelar ao voto contra o atual estado de coisas. Estamos convictos que o irá conseguir e que o Brasil vai ter eleições a 2 de outubro e que o Brasil vai mudar de rumo para ser um país onde a esperança volta a ter lugar, um país de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Finalmente, 2 palavras para a guerra na Ucrânia. Começamos agora a ver um avanço nas operações militares da Ucrânia. Esse avanço foi nítido num ataque a uma base aérea na Crimeia, que ridiculamente a Rússia diz que foi o arrebentamento de um paiol, mas que ninguém acredita, pois foram destruídos vários aviões e portanto, tudo indica que foi um ataque das forças ucranianas. Isso indicia também que as forças ucranianas já têm mísseis capazes de ultrapassar os 80 quilómetros que eram os mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. Isso dá mais poder às forças ucranianas. Mas isso só leva também ao aumento do poder militar e do esforço militar da Rússia. Ao contrário do que se diz, a Rússia não está de joelhos. A Rússia lucrou muito, tem lucrado muito, até com esta guerra. Não só há o problema com o aumento do preço do petróleo, que beneficiou a Rússia e tem permitido pagar a guerra, o petróleo e o gás. Porque, ao contrário do que os Estados Unidos e a NATO pensavam, a Rússia tem conseguido
vender o seu petróleo a outros compradores que não o Ocidente. E o próprio gás tem sido vendido também a outros compradores que não o Ocidente. Mas, por outro lado, a Rússia, ao apoderar-se do Donbass, apoderou-se de mais de 60 minas de carvão ucranianas. Apoderou-se de cerca de 11% do petróleo ucraniano. Apoderou-se de 40% das terras que têm lítio, das terras que têm minerais ricos e extremamente valiosos, portanto, para, nomeadamente, o lítio para o fabrico das baterias. Apoderou-se também de portos essenciais para a atividade económica da Ucrânia. E isso fez com que a Rússia, com a conquista do Donbass, acabasse por ficar também ela própria beneficiada nessa parte. Infelizmente, os europeus continuam a não perceber isso. E continuam a estar metidos numa guerra por vontade dos americanos e como subservientes ao poder americano, que, no momento de declínio, está a utilizar os europeus para contrariar esse declínio, o que não vai conseguir. Vamos assistir em breve a uma escalada da guerra. Zelensky garantiu que em setembro tinha Kherson retomado. Não vai ter, como é óbvio. Aquilo que vai ter é maior destruição, maior sofrimento, mais mortes de ucranianos. Esperamos que o facto de Zelensky falhar as suas garantias de que iria tomar Kherson em setembro seja um sinal para que os membros da NATO, particularmente os Estados Unidos, aconselhem Zelensky a negociar em vez de aconselharem a elevar cada vez mais o patamar da guerra e destruição da Ucrânia. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem este programa e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.